Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Professor Lucas aqui falando. Para a gente falar um pouquinho sobre elaboração de projeto de pesquisa, tá? Então, muitos alunos aí começando sua iniciação científica, o seu TCC, e o projeto, que é um primeiro passo, né, após a decisão, a escolha do tema que será trabalhado, é sempre um passo de muita dúvida de como ser feito esse projeto de pesquisa, tá? E eu vou tentar aqui fazer duas comparações ou duas análises diferentes, uma de um projeto de pesquisa mais simbólico, por assim dizer, mais geral, tá? E um do projeto de pesquisa do nosso Unipex, aqui da Unimar, que é o núcleo aí que trata das questões de iniciação científica. Então, vamos ver as diferenças e como que seria a construção de cada tópico desses projetos, tá? Então, primeiramente, eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo de projeto de pesquisa que eu elaborei, que é bem genérico, assim, é o mais comum do comum, tá? E eu elaborei pensando na disciplina de experimentação agrícola. Então, os alunos lá na experimentação agrícola precisam construir um projeto de pesquisa com um tema escolhido e ele vai seguir ali algumas normas específicas para isso, tá? Então, em termos de normas gerais, com relação à escrita do projeto, é o tipo de letra, Times New Roman, mas pode ser Times, pode ser Arial, normalmente tamanho 12 ou menor, não maior do que isso, com espaçamento em meio entre linhas, e parágrafo, texto justificado, não está aqui, mas é importante o texto justificado, nem alinhado à direita, nem alinhado à esquerda, nem centralizado, o texto justificado, tá? Professor, o que é texto justificado? Quando você seleciona o seu texto, né, e você vem aqui, ó, nas opções de alinhamento do seu texto, vai escolher aqui justificado, ó, tá? Justificar. Ele distribui o texto para ambas as margens, fica um texto mais bem padronizado, mais gostoso de ser lido, tá? Então isso é importante. E com relação aos tópicos, o que precisa conter nesse projeto? A primeira coisa é o título, tá? O título ele precisa ser conciso, direto, igual tá sendo explicado aqui, ó, de até 15, 16 palavras no máximo, e ele precisa ser representativo do trabalho. Então vamos imaginar que a gente vai trabalhar com milho, seca e, sei lá, bactéria Bacillus aryabhatae. Seria um atenuador de estresse. O título ele precisa conter as palavras que vão representar esses três temas. Tá? Então, por exemplo, poderia ser algo do tipo o uso de inoculante com Bacillus aryabhatae como atenuador de estresse em plantas de milho. Tá? Pronto, eu estou abarcando os três tópicos: o milho, a seca e a bactéria, tá? O Bacillus aryabhatae. Depois do título, normalmente vem os autores também, né? Quando a gente pensa no projeto, às vezes pode ser um projeto individual, tal, ou em grupo, deve vir os autores também. E, e depois o resumo, né? O resumo tem algumas particularidades aqui específicas para se construir o resumo. No nosso caso, eu coloquei até 300 palavras, mas depende, às vezes, para onde será enviado esse projeto. Algumas empresas de fomento aceitam 500 palavras. Precisa ver as normas para onde será enviado esse projeto, tá? Empresas de fomento, para quem não sabe, são aquelas empresas privadas ou públicas que financiam projetos com bolsa, com verba mesmo para compra de material, de consumo, infraestrutura, tal. Então, essas são empresas de fomento. Não é o nosso caso aqui, a gente está pensando na disciplina de experimentação ou naqueles projetos que vão iniciar, fazer uma iniciação científica. Então, a gente não está pensando necessariamente no fomento por enquanto. Nesse caso, a disciplina de experimentação, ó, eu deixei aqui até 300 palavras, que já é uma boa quantidade de palavras, tá? O resumo ele deve ser construído, escrito em parágrafo único. Então ele não tem, você não dá entre, você não separa um parágrafo do outro. Ele é um parágrafo único, um parágrafo só, tá? E, e ele deve conter alguns tópicos. Dentro desse resumo, a gente deve seguir uma certa cronologia, uma certa sequência lógica, que é o quê?
Primeiro, uma breve introdução. Então, você vai trazer ali 3, 4, 5 linhas de introdução. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui da seca, do milho e da areabatai, de repente você poderia começar falando como que a seca é um estresse abiótico importante, como que ele afeta as culturas, tal. Trazer a importância do tema, joia? A importância do tema. Depois dessa breve introdução, você vai vir para o objetivo. Então, você trouxe essa breve introdução, falou da seca, de repente até da bactéria Aryabhatai, como que ela pode auxiliar nesse processo de tolerância à seca e tal. Ponto na mesma linha, o objetivo. Então, qual que é o objetivo? Vou sempre seguir esse primeiro exemplo que eu dei. Nesse exemplo, o objetivo seria o quê? Avaliar o efeito positivo da bactéria Bacillus aryabhatae como atenuadora de estresse em plantas de milho. Esse é o objetivo. É basicamente o que a gente quer verificar, o que a gente quer avaliar, né? Comprovar uma hipótese, é isso, tá? E depois do objetivo vem o material e métodos. Então, como que será feito? Então, você falou objetivo, ponto na mesma linha, para tal experimento será montado em casa de vegetação, papapi, papapá, data, como que será semeado, como será conduzido, o que será avaliado, qual será a análise estatística, é isso, como será feito, qual será o material e métodos do nosso projeto, tá? E aí, descrito esse material e métodos, termina o resumo, ponto final, tá? Parágrafo único. Importante, verbo sempre no futuro, tá? Verbo sempre no futuro, porque será feito, é um projeto ainda. Ah, professor, já comecei, mas no projeto é o projeto, em tese você não começou, tá? E, e no projeto você termina no material e métodos. Por quê? Porque você ainda não tem resultado, você ainda não tem conclusão, você para no material e métodos, tá? Após o resumo, vem a palavra-chave. Normalmente de 3 a 5, 3 a 6 palavras-chave. Importante, sejam palavras que sejam representativas do trabalho também, mas que não estejam no título. Senão não faz sentido. Você vai usar a mesma palavra que já está no título, não agrega, tá? Isso aqui é muito pensado em função do uso de buscadores. Então, você vai lá no Google Acadêmico, você coloca palavras-chave, ele vai retornar alguns trabalhos, algumas centenas de milhares de trabalhos. Então, as palavras-chave corretas vão ajudar o seu trabalho a ser encontrado, né? Esse é o grande objetivo aqui. Então, por exemplo, eu coloquei milho no título. Posso colocar como palavra-chave o nome científico, Zé Mais, né? Eu coloquei seca no título. Eu posso colocar como palavra-chave déficit hídrico, entendeu? É uma variação de seca, déficit hídrico, fisiologia do estresse, é, é, biológicos, palavras que vão ajudar aquela pessoa que for fazer uma busca a encontrar seu trabalho. Tá? Então, de 3 a 5, de 3 a 6 palavras já. Tá? Depois a introdução. A introdução é o coração aqui do projeto, e é onde nós vamos, de fato, mostrar qual que é a relevância do projeto. Então, se a gente vai pensando num projeto que será mandado para uma empresa de fomento, aqui é a hora de convencer o avaliador de que ó, esse projeto é muito importante e você precisa me financiar, tá? E como que ele deve ser construído? Hoje em dia a gente dá preferência por introduções um pouco mais breves, tá? Em torno de uma página e meia, como está descrito aqui, tá? E importante, novamente, pensar nos nossos temas. Então, milho, seca, bactéria, tá? Bacilos, uso aí de bactéria como atenuador de estresse. E ao longo da introdução, eu preciso ir contando essa história. Eu posso começar falando do milho, importância econômica, produção, área de como que ele é utilizado, para que que serve, alimentação animal, alimentação humana, tal. Muito bem. Importante que, ao passo onde eu vou falando do milho, eu vou conduzindo o leitor a uma condição dele entender que, para o milho, condição de seca é algo importante. Tá? Então, por exemplo, eu vou contando sobre o milho, e em determinado momento eu falo que no Brasil ele é cultivado especialmente em segunda safra, e que, por isso, normalmente ele está exposto a condições de déficit hídrico e de seca. Né?
Veja, é história. Eu quero falar de milho, seca e bacilos, Ariabatai, tá? Então eu começo falando do milho, mas já no final da história do milho eu já começo a trazer para seca. E aí eu falo que o milho é exposto a condições de seca pela época de cultivo, tal. E aí eu já começo a falar de seca. E aí eu já falo, ó, quando uma planta é exposta a déficit hídrico, ela tende a responder fisiologicamente, desce dessa maneira, fecha estômago, reduz a expansão foliar, celular, fotossíntese, aumenta o estresse oxidativo, vai ativar as enzimas antioxidantes, então você vai contando essa história toda, tá? E aí você vem falando da seca, o que ela causa na planta, as respostas fisiológicas da planta em relação à seca, e depois você já vai, quando você vai terminando de falar de seca, você já vai transitando para um parágrafo onde você começa a falar de possibilidade de atenuação, de falar que nesses cenários de seca, a microbiota do solo ou micro-organismos podem auxiliar a combater ou a lidar com essas condições de seca, tal, pum, o exemplo, Bacillus aryabhatae, que faz isso, foi isolado no Brasil, a partir do Mandacaru, nananana, tá? E aí termina a introdução, você falou, milho, seca, Bacillus aryabhatae, termina a introdução com seu objetivo. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é avaliar a capacidade da inoculação com Bacillus aryabhatae de atenuar os efeitos da seca em plantas de milho. Ponto final, você termina a sua introdução, tá? Então, o ideal, difícil de ser feito, tá? Mas o ideal é que eu vá construindo essa história, eu vá conduzindo o leitor para aquilo que eu quero, para ele chegar no final da introdução e falar, ler o objetivo e falar, esse objetivo vale, esse objetivo é relevante. Fechou? E detalhe importantíssimo, que normalmente o aluno acaba, né, se perdendo aqui, que é construir essa introdução com citações. Então, se eu falo que a seca causa redução da expansão celular em plantas, de onde eu tirei essa informação? De algum artigo, de algum livro, tá? De algum lugar foi tirado. Então, é importante que a fonte onde foi encontrada essa informação seja citada aqui na introdução. E aí eu coloco os exemplos de citação, né? Então, normalmente a gente faz o seguinte, a gente deixa para fazer uma citação no final da frase. Então, eu coloco lá, quando plantas são expostas à condição de seca e à redução do potencial hídrico, isso causa redução da expansão celular. Pronto, essa é a frase. Terminei essa frase, abro parênteses, tá? Vamos supor que eu tenha publicado o trabalho mostrando isso. Coloco lá, Gaion, vírgula, 2025, fecha parênteses, ponto. Tá? Não vai colocar ponto, abrir parênteses, colocar a citação, fecha. Não. A citação faz parte da frase. Depois da citação vem o ponto. Tá? Se tiver dois autores, tá? Dois autores, essas citações vai ter que procurar as normas corretas aí. No caso aqui eu coloquei o E comercial. Então, se fosse eu com meu pai. Então, Gaion e Gaion 2025. Tá? Ou se é três ou mais autores. A gente vai usar a palavra etial, significa e outros, e colaboradores. Então, Gaion et al. Ponto e vírgula 2025, entre parênteses. Tá? E, e essas citações depois serão referenciadas no final do projeto. Eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas é muito importante que, para cada informação trazida, para cada frase, você tenha pelo menos uma citação, que é de onde foi tirada essa informação que você está se referindo. Tá? Então, olha aqui, ó. As citações devem ser inseridas entre parênteses ao final das frases com a respectiva informação. Né? Então, é isso daí. Então, toda essa introdução deve ser construída com base em revisão de literatura, lendo vários artigos. Você precisa ler o artigo todo? Não, você pode ler o resumo, né? Ler aquilo que é necessário, ver alguns dados, ver a conclusão. Realmente não dá para a gente ler todos os artigos que a gente vai utilizar. A gente levaria muito tempo para isso. Mas você precisa ver se de fato aquele artigo traz as informações que você deseja. Tá?
Depois nós vamos para o material e métodos, que é como o experimento será feito. Então aqui a gente vai falar normalmente onde será feito, quando será feito, como será feito, tá? Então vai ser semeado em vaso, contendo solo, tal, coletado em tal local, tá? Quais serão os tratamentos? Quais serão as avaliações? Então será avaliado ao final do experimento, tá? Altura, número de folhas, área foliar, tal, tá? Qual será a análise estatística? Então, e sempre no futuro, será feito, será realizado, ok? Então, é onde nós vamos falar como será construído, como será realizado esse projeto, ok? O que é sempre interessante? Procurar artigos que abordam temas semelhantes ao nosso, para a gente ter uma ideia de como esses tópicos são construídos, né? É óbvio que no artigo será no passado, porque o projeto já foi feito. No nosso caso, será no futuro, verbo no futuro, que ainda será feito. Depois, as referências bibliográficas, então aquelas citações que eu usei lá na introdução, ou uma ou outra que eu usei no material e métodos, também é comum nós termos algumas citações no material e métodos, mas, embora o grosso ali das citações esteja na introdução, essas citações precisam ser referenciadas. Por quê? Porque na introdução eu coloquei só o sobrenome e o ano dos autores, tá? Ou às vezes nem isso. Se são vários autores, coloquei o sobrenome do primeiro e depois et al. E o ano. E aí nas referências eu vou colocar as informações completas daquele artigo. Olha só, sobrenome, iniciais, sobrenome, iniciais de cada autor. Título do artigo que eu pesquisei, tá? Nome da revista, volume, página e ano. Acho que isso aí é o modelinho que eu estou colocando aqui nesse modelo de projeto, o mais simples possível. Onde a gente usa sobrenome, iniciais, título do trabalho, nome da revista, volume, página e ano. Tá? Não tem nada mais simples que isso. É que ele deve ser ordenado de maneira em ordem alfabética, tal, para ficar mais fácil a procura para quem estiver interessado em encontrar referência, e todo mundo que foi citado tem que estar referenciado, tá? E a referência também não pode ser referência que não foi citada. Às vezes a gente vai mudando o projeto, aí deixa lá, tinha uma citação, eu coloquei referência, mas tirei a citação, porque aquela frase não me servia mais, e aí deixei a referência. Se eu tiro a citação, eu tiro a referência. Se eu adiciono a citação, eu adiciono a referência, tá? Hoje em dia existem softwares que fazem isso para a gente, tal, mas isso é assunto para um outro dia. Num projeto também é importante o cronograma. Como que ele será feito? Tá? Então, por exemplo, para a disciplina de experimentação, é um cronograma de 6 meses, que é o tempo de duração da disciplina. Mas, dependendo da empresa de fomento, é um projeto de 1 ano, de 2 anos, tá? Ou mais, tá? Um projeto de longo prazo. Então, eu preciso abarcar todo o período com os processos que eu vou utilizar. Então, começo lá com revisão bibliográfica, instalação do experimento, condução, análise e obtenção dos dados, interpretação, análise estatística, interpretação dos dados, redação de relatório, do artigo científico. Então, quais são as etapas? Eu preciso distribuir essas etapas ao longo do período em que se deseja. Tá? Se eu estiver falando da disciplina de experimentação, são 6 meses. Se eu estiver falando do NIPEX, que eu vou pedir uma bolsa lá de iniciação ou oficializar a minha iniciação, é 1 ano. 1 ano. Tá? Ó, aquilo que eu acabei de falar, deixei uma observação aqui. Ó. É sempre muito útil procurar artigos científicos com a mesma temática do nosso trabalho. Não apenas para extrair informações, mas para entender como os tópicos são escritos, qual é a estrutura de cada tópico. Tá? Então, pensando numa estrutura base de um projeto de iniciação científica, é isso. É muito simples. Às vezes, fazer bem feito é um pouco trabalhoso, sim, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças nem nada disso, tá? E aí eu vou também para o nosso projeto aqui, o nosso modelo do Unipex, da Unimar, para aquele aluno que deseja oficializar a sua iniciação científica, tá? Ou também pedir uma bolsa. Então, a gente está aí com o calendário aí já disponibilizado para os alunos, a gente tem processo edital aberto para a seleção de bolsistas, tá? Então, como que a gente começa?
Primeiro, quem que é o líder? Quem que será o aluno bolsista? Tá? Se esse for o desejo. O seu nome. Pesquisadores aqui. Teremos outros alunos envolvidos, para além do aluno principal? Coloca o nome. Ô, professor, eu vou escrever aqui, mas o meu coleguinha aqui falando de tal vai ajudar também. Beleza, a gente coloca o nome, ele ganha o certificado no final do processo. Quem que é o orientador? Tá? Então, vou colocar lá. Professor, doutor, Lucas Aparecido Gaion, tá? Qual que é o tema? Tema que é o título. Tá? Então, veja, às vezes o termo é diferente, mas é a mesma coisa, aquela estrutura básica que eu acabei de mostrar. O tema é o título. Então, o título do trabalho a gente coloca aqui. Resumo, de 300 a 500 palavras. Lá no meu modelo era até 300, aqui a gente pode usar um pouquinho mais. 3 palavras-chave. Tá? Então, olha, a gente está seguindo a mesma historinha. Qual que é a hipótese? Se eu pegar o mesmo exemplo anterior, da seca, da Bacillus aryabhatae, do milho, é que o uso de Bacillus aryabhatae é um atenuador dos efeitos da seca em plantas de milho. Essa é a hipótese. Qual que é o objetivo? Avaliar se o uso do Bacillus aryabhatae inoculado em semente de milho irá atenuar os efeitos da seca em plantas de milho. Joia? Esse é o objetivo. Justificativa. Então, qual que é a justificativa para a execução desse trabalho? Uma coisa bem breve aqui, não, porque a seca tem afetado fortemente as lavouras de milho na região, todo o Brasil, em função desse cultivo aí de segunda safra, algo breve. O referencial teórico é a introdução. E aí você vai construir esse texto de uma página um pouquinho, com citações, falando de milho, falando de seca e falando de Bacillus aryabhatae, tá? Terminando aí. Pode repetir o objetivo, tá? O objetivo está aqui, mas repete o objetivo de novo, ok? Metodologia. Metodologia é o material e métodos, tá? Metodologia é material e métodos. Disseminação dos resultados. Como será disseminado? Depois que a gente tiver os resultados, então, o projeto foi aprovado, ele foi executado, nós temos os dados, escrevemos o relatório, escrevemos o artigo e tal. Como vai ser disseminado através de participação em eventos científicos, publicação de artigo em periódicos. Tá? O exemplo já está aqui. E o cronograma, já tem uma tabelinha aqui para você preencher, ó, como eu te falei, ó, 1 ano, tá? 1 ano aqui para você executar o seu projeto e as etapas. Inclusive, você pode usar esse modelinho de cronograma para usar lá no projeto, tá? Realmente, despesa aqui a gente, né, deixa em branco. E é isso. O discente líder, o aluno líder, né, vai colocar seu nome aqui e assinar, o orientador, os demais participantes, tá? E depois a gente envia isso para o Unipex para avaliação, tá joia? Então, aqui nós temos 2 modelos de projeto. O modelo específico do Unipex, tá? E o modelinho mais genérico, que é o que eu estou usando para a disciplina de experimentação, mas que serve também para a gente, para qualquer aluno que deseje escrever um projeto. Tá? Professor, existem outras empresas de fomento, né? FAPESP, CNPq, empresas privadas que também, né, fomentam pesquisa, existem vários. Cada um tem sua norma específica. Tá? Cada um vai ter tópicos um pouquinho diferentes, é, ou tipo de citação, tá? Normas de referência diferentes. Tá? Mas aí é só o modelo base, essa estrutura base é o que que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? E aí, a partir disso, a gente vai se atentando às regras de cada uma delas. Tá joia? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus, até mais.